E aí, de boas? Bom, bem-vindo ao canal de Fortran mais amado do Brasil. E hoje a gente continua as nossas aventuras em ver coisas inúteis em Fortran. E hoje a gente vai ver um pouco sobre strings. A gente vai retomar, a gente vai estudar um pouco de strings, a gente vai revisar algumas coisas que a gente já viu e a gente vai um pouco além, talvez, tá? Mas a ideia é o seguinte. Se você quer... Vamos começar pela declaração. Declaração a gente já viu. Você sabe que uma string é do tipo caractere. Aqui você vai colocar dentro o tamanho dela. Por exemplo, tamanho 10, 2 pontos e nome. Tá, isso já é uma string por si só. E aí eu tenho uma variável que se chama nome de tamanho 10. Você não precisa colocar o lema. Tá, então aqui a gente tem uma string de tamanho 10. Vamos fazer algumas observações em cima dessa string. Vamos chamar ela de... Vamos começar com um nome legal aqui. Por exemplo, José. Olha aqui com carinho para José. A gente declarou José com 4 letras, né? 4 caracteres aqui. 1, 2, 3, 4. Mas a gente disse que José tem tamanho 10. Uma função que é interessante, porque quando você trabalha com caracteres, é a função que se chama lam, que vem de tamanho mesmo, tá? Vamos perguntar qual que é o tamanho do nome. E aí, o que você acha que vai sair? 4 ou 10? Bom, você já deve ter rodado isso, né? Ou o que eu fiz? Se você já mexeu com isso, você sabe que o resultado é 10. Então, mesmo você tendo declarado José, o nome José com tamanho 10, de fato ele saiu com tamanho 10, mas você só usou 4 caracteres. Isso significa que no fundo o Fortran está fazendo para você escrevendo José e os outros os outros 6 espaços ele está colocando espaços em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui, essa é a tua string. No fundo o Fortran está fazendo isso aqui. Ó. Nome vale esse cara aqui. Ó. Então toma cuidado, né? Você pode chegar aqui e perguntar, pô, você está fazendo algum programa, você quer ver o tamanho do nome. O tamanho do nome não é 4, tá? O tamanho do nome é 10. Foi exatamente o que você declarou lá em cima. Então você tem que tomar cuidado. O Fortran tem essas sacanagenzinhas aqui. Tá, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Segunda observação. Então, se você quer trabalhar com essa variável nome, sem esses espaços em branco, você pode fazer o seguinte. Existe uma função que remove os espaços em brancos de caracteres, né, que se chama trim. Tá? Então, se eu printar trim do nome, o que sai é José. Mas repara no tamanho do trim do nome. A gente pode fazer len, trim, nome. O resultado é 4. Significa que a função trim vem aqui na palavra e tira os espaços em brancos. Tá? Essa função pode ser muito útil quando você tiver que concatenar coisas, né? Outra coisa que você pode fazer aqui, ao invés de usar a função len trim, você pode usar essa função aqui, ó, len underline trim, e ela pega o nome, tá vendo? É o mesmo efeito, o resultado é o mesmo, tá? Então, len trim vai fazer o seguinte, vai pegar o nome, vai tirar os espaços em brancos e vai te dar o tamanho desse caractere. Então, o resultado também é idêntico, né, a 4. Tá, beleza. Então, outra coisa que você pode querer fazer com as suas strings, além de printar o tamanho delas ou o tamanho delas sem os espaçamentos em branco, lembra que vai tirar o espaçamento só da parte final, né? Você tem que tomar esse cuidado. É querer concatenar strings. Então, por exemplo, se você quer fazer concatenar nome com um sobrenome, por exemplo, José dos Santos. Então, José dos Santos, por exemplo, agora o nome vai ser concatenado com essa palavra aqui, José dos Santos, usando esse operador aqui, barra, tá? Se você printar isso, você tem aqui José dos Santos. Só que você viu que ele concatenou com José, aí com todos os outros espaços, né? Então tem que tomar um cuidado. Você pode concatenar, por exemplo, usando trim
isso vai tirar os espaços em branco. Então é bom colocar um espaço aqui depois do dos, e o output vai ser menos tosco, ó, José dos Santos. Você pode criar uma outra variável aqui, ó. Aqui a gente tem tamanho 10, né? Vou fazer assim, você pode declarar a variável e já usar a concatenação, né? Então, por exemplo, a variável que eu vou chamar de outro nome, tá? Vai ser igual a nome concatenado com a palavra Xuxa. Legal, né? Tá. Só que aí o nome tem tamanho 10, então não vai ser legal. A gente pode fazer assim. Talvez o que dê problema aqui é que nome não é um parâmetro. Então vamos lá, vamos concatenar. Ele vai reclamar isso. Então vamos definir nome como parâmetro. Show, deu certo. Então se a gente printar aqui embaixo o outro nome, tá aqui, José Xuxa. Tá. Bobo, sim, muito bobo, mas é assim que faz, tá? Então, operador de concatenação, função para remover os espaços em brancos, trim, função para ver o nome, ver o tamanho do caractere, len, função para descobrir qual que é o tamanho sem os espaçamentos em branco, né? Len trim, certo? Tá, então vamos fazer mais um exemplo, alguns exemplozinhos aqui simples, na verdade, só para você ver como é que é a anotação das coisas. Então a gente viu que, deixa eu tirar esse parâmetro, daí vai ser mais legal. Então a gente viu que quando você definiu um caractere de tamanho 10 e deu o nome dele de José, e José tem 4 letras, Fortran foi lá e colocou espaços em branco para você, né, no nome. Então, tá aqui o nome, José. O que acontece se você colocar menos espaços que você tem na palavra, por exemplo, né? Então aqui eu tenho que ter pelo menos 4, né? Então se eu colocar 3, bom, o que o Fortran vai fazer para você é que ele vai até o Jos, né? Então ele vai ignorar esse E aqui. Então ele vai ignorar, não importa o tamanho dessa palavra. O que ele vai fazer, ele vai olhar para essa string e vai falar, cara, você só me deu o tamanho 3, então eu vou usar o Jos aqui, né? Então você pode ver, tem os warnings aqui, porque de fato, né, a gente usou um caractere, tá falando que o tamanho foi, a expressão foi truncada, né? E aí o output é Jos. Simples. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o 10. Vamos revisitar o José. Aliás, vamos usar Fortran. Vou criar uma variável que se chama Fortran. Fortran tem 1, 2, 7. Então vamos dar, só para ficar claro o que eu quero fazer, eu quero continuar vendo algumas outras funções. Então eu tenho essa variável aqui que se chama Fortran. Ela é um caractere de tamanho 17. Se eu printar Fortran, vai dar Fortran. Tá. A gente já viu que a gente consegue printar a variável com os seus espaços, sua variável, onde Fortran aloca os espaços restantes, né, com espaçamentos em brancos. A gente já viu também que a gente pode tirar os espaçamentos em branco usando a função trim e a função len trim para remover os espaços em branco, tanto no print quanto no tamanho, né? Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é o seguinte: como o Fortran está vindo aqui, está escrevendo a variável Fortran assim, ó, Fortran, e aí tem 17, né? Então aqui já tem 7, então tem mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui na tua memória, tá? Isso aqui é a memória, o que está salvo na tua memória, né? Na variável Fortran. O que você pode fazer é deslocar os espaços em brancos, ou deslocar a palavra para o início ou para o fim. Como é que você faz isso? Por exemplo, usando a função adjust right, ajuste R, e aí você vai printar Fortran. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar essa palavra que está aqui e vai jogá-la aqui para o final, e os espaços em branco vão ficar aqui na frente. Tá vendo? Então tá aqui meu output, ó. Se você tiver paciência para contar isso aqui, você vai ver que tem 10 espaços em brancos aqui e os outros 7 estão aqui, completando os totais de 17, né? O que você pode fazer também é um ajuste à esquerda. Então, left. Então, essas duas linhas aqui, bom, talvez essas não sejam as melhores funções, né? Mas se você estiver trabalhando com diretórios, às vezes você não sabe o tamanho da sua palavra, né? Nem sempre trim
a função trim vai remover, ela não remove os espaços da frente, né? Então, a melhor coisa que você pode fazer é ajustar a palavra à esquerda, né? E remover os espaços em branco, né? Se você tentar, você pode vir aqui só para você ver, tentar tirar o tamanho dessas palavras, você vê que não há mudança no comprimento delas, ó. O comprimento da variável continua o mesmo, tá? Então os espaços em branco continuam ali. Essas funções já me salvaram em alguns momentos, tá? Então a melhor forma, por exemplo, se você tiver uma variável, digamos que você está trabalhando lá com parâmetro, e esse parâmetro, por exemplo, seja o teu diretório. Parâmetro. Então, você está lá trabalhando com seu diretório, então pode ser um negócio tipo assim, barra user, barra home, barra user, barra doc, e aí você tem esse documento lá. Você tem essa pasta aqui, você quer criar uma pasta, ou você sabe que dentro dessa pasta tem outra pasta que se chama Fortran, né? Então, aí você quer, por exemplo, colocar dados dentro da pasta Fortran que está nesse diretório aqui. Então, no fundo, o que você vai ter que fazer, em algum momento no seu programa, vai ser concatenar dir com Fortran, né? Só que aí, olha o teu output. Aqui ficou bacana, né? Só que aqui você tem uns espaços em branco aqui ainda, né? Então, se tivesse assim, por exemplo, se eu tivesse esse espaço aqui nas minhas variáveis, olha como é que ficaria. A tua saída, não daria, teu sistema não acharia a pasta por causa desse espaço em branco, né? E se você chegar aqui e tentar tirar o trim de Fortran, não dá certo, né? Não deu certo. Então o que você tem que fazer é ajustar à esquerda, adjust left, e se você quiser você ainda pode ser chato, tá? E tirar os espaços em branco. E aí teu output é perfeito. Tá? Então definitivamente teu sistema acharia a pasta Fortran dentro de doc está dentro de user, e user está dentro de home. E o home está dentro de barra, né? Então daria certo. Essas funções podem te salvar às vezes em outputs de arquivo, né? Se você quer ler algum arquivo e tal, está tudo dentro de uma pasta, você vai ver várias pastas ao mesmo tempo, então isso aqui pode ser bem útil. Agora que a gente já viu essa funcionalidade aqui, vamos fazer o seguinte, vamos para mais exemplos. Você pode fazer aqui agora, talvez, seja comparar, pode precisar comparar algumas variáveis, né? Vamos dar uma olhada aqui. É o seguinte, vamos botar um if e vamos comparar tamanhos de caracteres. Então, aqui no sistema, no Fortran em si, o A vem primeiro, o A é menor que o B. Mas aqui eu estou falando de ordem e não de tamanho, tá? Então, por exemplo, vamos printar true. Tem as variáveis que eu não estou usando aqui, vou deixar elas aqui por enquanto. Não tá. Então, a primeira coisa que você tem que ver é que dentro do sistema, se eu não me engano, o sistema o conjunto de caracteres que é usado em Fortran é o A, Standard, C e I, né? Isso. Esse aqui é o conjunto de caracteres, né? A ordem desse conjunto influencia na ordem dessa operação aqui. Então, por exemplo, o A continua sendo menor que o B, o A é menor que o C, tá? O A maiúsculo, por exemplo, é menor, né? Então nesse caso vai ser falso. O A é maior que 1. Então você tem uma ordem aqui que você sempre vai seguir. Então você tem A, vai ser menor que Z, por exemplo. E aí o A maiúsculo vai ser menor que Z maiúsculo. E por sua vez isso é menor que A. Então você pode vir aqui e conferir. A e A, tem que comentar isso aqui, né? O que mais? O 1 também é menor que A. Então significa que nessa linha aqui de 1 até 9, né? Isso aqui é verdade, tá? Então de 1 até 9, de A até Z maiúsculo, de A até Z. Então Z seria a maior letra, né? Nessa ordem aqui. Deve ter outros caracteres especiais, mas eu não faço a menor ideia qual que é a ordem. Mas saiba que se você for comparar palavras usando esses operadores, então por exemplo, 1, A, C é menor que A, 3, B, tem que comentar esse negócio aqui. True. Né? Então o que ele vai fazer aqui, ele vai comparar caractere com caractere, né? Ele vai olhar sempre pro primeiro.
não importa muito o resto, né? Então, por exemplo, se você tem o 1 definitivamente é menor que o A, só que o A é maior que 3, né? Então ele só vai olhar para o primeiro. Então 1 e A1 continua dando true. Então o que ele está fazendo aqui, ele está olhando para a primeira palavra, tá? Se eles forem iguais, você vai ver que isso aqui vai dar true também, né? Porque ele compara 1 com 1, ele vê, pô, é igual, então esquece, daí ele vai para a próxima letra. 1 com 2, pô, mas o 1 é menor que o 2, né? O 1 caractere aqui no sentido, né? Isso aqui é um pouco confuso, eu nunca usei isso na real, mas eu sei que assim funciona, tá? Se você quer comparar tamanhos, agora isso sim pode ser importante também, por exemplo, 1, 2, 3 e AB, né? Definitivamente essa palavra 1, 2, 3 é maior, né, que AB, mas pra gente aqui não, né? É true. Então 1, 2, 3 continua sendo menor que AB. Outra coisa que você pode fazer, se você achar razoável, é comparar de fato tamanhos de palavras. Você pode perceber que, por exemplo, ABC é menor que 1, 2, 3. Se a gente usar essa ordem que está aqui, a gente sabe que o 1 vem primeiro que o 9, né? Então o 1 é menor que o A maiúsculo. Então olhando para cá, você sabe que isso aqui é falso, né? Então o resultado disso aqui deve ser falso, tá? Mas, ok, e se eu tivesse um D aqui? Falso. Se eu tivesse um A só? Falso, né? Então você está comparando. Então se você quer ver comprimentos de palavras, você tem que usar as funções len, né? Chegar aqui e usar len, e agora deu true. Então, por exemplo, vamos olhar para duas palavras aqui, né? Por exemplo, batata e pá. Se você tentar resolver isso aqui, você vai ver que é true, né? Esse resultado não é esperado, né? Você imagina que, ok, batata é de fato uma palavra muito maior do que pá, né? Mas assim, o que você está fazendo aqui é comparando caractere por caractere, né? O primeiro caractere, no caso, né? Então B é menor que P, então já retorna true, né? Se você quer comparar tamanhos, nada impede que você use a função len, que é bem razoável, né? Você vai contar a quantidade de caracteres. Essa é uma forma de fazer. Mais um detalhezinho que é um pouco chato também em Fortran é quando você quer declarar um vetor, por exemplo, uma matriz de caractere, tá? Por exemplo, você tem um caractere, digamos que todos têm um tamanho 5, né? Pode ser, tamanho 5, pode ser um vetor de tamanho 4, tamanho 3 para não passar muito trabalho, tá? Vou chamar de V. Então definitivamente V é um vetor de caracteres. Como você chegaria aqui? Bom, eu quero encher de palavras de tamanho 5, certo? É o que eu posso, é o que está escrito aqui. Eu tenho um vetor, se chama V, ele tem 3 dimensões e ele recebe 5 caracteres. Aí você vem aqui e vai colocar, então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode colocar pá e PC, né? Você tem aqui, sei lá, de forma arbitrária. Então, é isso, né? Você vai lá, vai printar, pum. E aí, erro. Ué. Não são todos de tamanho 5? Não são 3? Pois é. Então aqui, ó, olha a mensagem. Diferente character length 5/2 em array constructor, tá? Então basicamente o que ele está falando para você é que você precisa iniciar dentro de uma matriz, por exemplo. Se você falou que cada elemento de V tem 5, então de fato você precisa escrever todo elemento que você colocar aqui tem que ter 5. Tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. PC 3 e agora pode dar certo. E agora funcionou, tá vendo? Para você burlar isso, o que você pode fazer é o seguinte. Tá, isso aqui é um pouco chato. Não era para ser assim, não sei porque que os caras fizeram isso, mas tudo bem. O que você pode fazer é colocar aqui na frente o tamanho, aliás, o tipo do objeto que vai entrar no seu vetor. Então eu quero que entre o caractere tipo 5. Então fazendo isso aqui, colocando o tipo na frente, o que ele vai fazer é que ele vai transformar cada elemento que está aqui em um caractere de tamanho 5. Então naturalmente, no lugar desse pá, ele vai colocar pá mais 3 espaços em branco, tá vendo? Então, se você printar fazendo assim, dá tudo certo, joia? Então você tem que tomar esse cuidado na hora que você estiver mexendo com arrays de caractere, tá? Eu lembro que eu aprendi isso quando eu estava tentando resolver um problema de spin para minha matéria de física nuclear. Daí eu tentava criar o array
E aí, pô, eu tinha colocado o tamanho, sei lá, por que diabos eu tinha colocado o tamanho 3 nos caracteres, né? Então era S, P, D, né? E aí não tava dando, não dava. Daí eu descobri isso aqui, tá? Mas esse detalhezinho é importante. Então toma aí cuidado na hora de declarar o seu array. Claro, você não precisa nem declarar, né? Você pode, sei lá, você vem aqui e printar. Você pode vir aqui e printar ele. Isso aqui já é um array, que você não precisa ser o... Ó, vai funcionar igual, tá? Você não precisa declarar. Claro, né? Nenhuma variável foi associada a esse array aqui. Você quer botar 300, bota. Não, essas coisas vão ficar um pouco espaçadas, tá vendo? Então toma cuidado. Por exemplo, se você... Um exercício legal de fazer é pegar um arquivo e ler esse arquivo linha por linha. E colocar cada linha dentro de um... colocar cada linha correspondendo a um elemento de uma matriz de caracteres, tá ligado? E aí cada linha vai ter a sua quantidade de caractere. Como é que você vai lidar com isso aqui? Esse número aqui vai ser variável? Tem como fazer isso, tá? Dá pra fazer isso. Isso a gente vai ver com calma depois. Basicamente você cria um tipo, né, algo similar a uma struct ou uma classe. E aí dentro dessa classe você define como algum parâmetro dessa classe como sendo, sei lá, a linha. Essa linha é um caractere alocável. Isso a gente vai ver depois, mas um caractere alocável você consegue associar a dimensão, né, o tamanho desse caractere ao longo do seu programa, isso pode variar. Então, se você quiser criar, por exemplo, um caractere, você não sabe o tamanho dele, né? Então, tá aqui, caractere, e você coloca assim, ó, allocatable, v. A partir de agora, você não sabe qual é o tamanho de v. Definitivamente você não sabe qual é o tamanho desse caractere. Ele pode crescer, ele pode diminuir, né? Você vem aqui, allocate, você pode alocar ele assim, ó. Sei lá, agora vai ter tamanho 10. Pronto. Agora v tem tamanho 10, nessa linha aqui. E não aqui no início. Isso aqui não é uma declaração. Você pode declarar, sei lá, outras coisas aqui, ó. INTGI e igual a 1, tá vendo? Isso não vai influenciar. Isso aqui pode ser em qualquer lugar do teu código. Então a partir daqui, v igual a 10. Aí você vem aqui e faz, pô, v igual a 1, 2, 3. Aí você printa v. Printa o tamanho de v. E olha que bacana. V1, 2, 3 e o tamanho de V é 3. E não 10, que nem a gente tinha comentado antes. Então a alocação é meio que automática, tá vendo? Se eu tirar esse cara daqui, funciona também. Né? Então tá vendo? Você não precisa... O que eu tô fazendo é que eu tô criando um caractere que varia automaticamente. Né? Então, sei lá, posso fazer assim. E agora ele tem tamanho 16. Ó. O compilador que se vira para determinar o tamanho dele. Então isso aqui é um caractere alocável, por exemplo, tá? Isso aqui pode ser útil se você estiver lendo um arquivo, porque você cria uma classe, sei lá, lines ou file, sei lá, e aí aqui é line and type. Então a partir de agora você tem um objeto que se chama lines, né? E aí você associa type lines, isso aqui é um arquivo. E aí, sei lá, você tem 10 linhas, né? Então, file agora é um tipo que eu estou chamando de lines e basicamente em cada entrada de file, né, tem uma variável que se chama linha e é um caractere alocável. Né? Então, você pode colocar a coisa que você quiser aqui dentro. Né? Mas assim, isso é para o futuro. Isso é mais pra frente, tá? Eu nem queria ter falado disso, eu tô divagando aqui com você. Que no final eu não sou pago pra fazer isso aqui, então eu posso falar o que eu quiser. O que eu quero fazer agora é ver... Eu quero ver... tem mais 3 funções, tá? Daí acaba. A princípio são mais 3 funções. Só pra gente terminar isso aqui logo, tá? Eu quero que você saiba... Eu não vou falar sobre isso, tá? Mas sempre que você define um caractere... Que aqui eu já vou usar o meu editor... Você pode passar alguns atributos, por exemplo, parameter, intent in, tem várias paradas. Isso aí vai ser quando a gente vê funções, tá? Não te apavora, só abstrai o que eu tô falando. Tá? Então vamos ignorar essa parte. Agora você tem aqui um segundo parâmetro que eu não falei. Bom, o
que acontece? Quem que é esse kind? Basicamente, esse cara é baseado nesse conjunto aqui, ó. Então você tem um conjunto de caracteres, que provavelmente está aqui, uma lista de conjunto de caracteres. Não sei como isso é definido, mas tem um número inteiro associado a cada caractere, tá? E o Fortran usa um dos kinds possíveis é esse ASCII. Para você descobrir isso significa que aquelas funções que a gente viu, achar, né, esses números talvez representem os números daquela tabela, tá? Então essa tabelinha aqui, você pode ver que ASCII é uma abreviação para American Standard Code for Information Interchange, né? É basicamente o texto, é a representação do texto nos computadores, né? Mas eu sei como você faz para achar esses kinds, tá? Então você pode definir um inteiro, e de fato é um número inteiro que entra aí. Nesse caso aqui é 1, né? Quer ver? Se você deixar sem nada, você vir aqui implementar kind name, tamanho 1. Eu não quero printar name, eu quero printar kind de name. Esse vai ser 1. Tá vendo? Por definição, por default, esse kind ali que está lá é 1. Como é que você faz para selecionar um tipo de kind diferente? Tá? Então, é sempre o número inteiro. É bom você usar ele como parâmetro. Vamos chamar ele de kind 1. Tá? Você vai usar a função selected char kind. E você vai passar aqui, por exemplo, a palavra default. E a gente vai printar aqui quanto é que vale esse 1. Então vale 1, tá? Se você tentar usar o outro que tem também, é o ASCII, também é 1, né? Esse é o default, o ASCII. E tem a ISO underline 10646. Esse aqui já é 4, tá vendo? É diferente. O nosso parâmetro aqui, ó, o nosso caractere está definido como len igual a 1, debaixo dos panos, né? Kind igual a 1. Lembra, kind igual a 1 é igual ao select char kind default ou o ASCII, que eu já falei em algum momento do vídeo que eu já não lembro mais, tá? Mas se usar o 4 aqui, por exemplo, você vai acabar caindo em um outro conjunto de caracteres. Só que não vai mudar muita coisa. Se você chegar aqui e definir esse cara como Luiz, tamanho 1, tamanho 4, aqui é tempo real, gurizada. Tá. Então se você dá um Google em que tá rolando, então esse ASCII character set é um outro conjunto, e tem esse aí que a gente viu que é o ISO underline 10 character set, né? Então é outro conjunto. Dá um Google aí, vê qual é que é. Não sei se tem diferença, eu nunca mexi nisso, tá? Eu sempre uso o default, que já tá ruim o suficiente, né? Então, kind igual a 1 é o que a gente usa geralmente, e a gente pode omitir. Pronto, falei sobre isso aqui. Espero que você tenha ficado curioso. Quer dizer, não sei, né? Fortran nunca foi feito para mexer com string mesmo, né? Outro detalhe é na inicialização, tá? Tá, tudo bem, você já viu o parâmetro kind, parâmetro len, ok, tá? Mas eu posso definir caracteres do seguinte jeito, ó. Então eu tenho um caractere, por exemplo, A, caractere B, caractere C, tá? Só que aí, pô, se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, todo mundo tem, todos esses caracteres A, B e C, eles vão ter, de fato, tamanhos A, B e C. Desculpa, 10 cada um, né? 10, 10, 10, né? A, B e C. Eu vou colocar espaço porque eu critico quem não coloca espaço, né? Se você printar, vai ter lixo aqui dentro, né? O sistema não sabe. O que você pode fazer é definir os caracteres assim, uma forma, né? E aí do lado direito deles você multiplicar pelo tamanho. Então esse aqui vai ser 4, esse aqui vai ser 2 e esse aqui vai ser 10. Tá vendo? Vai continuar dando problema aqui embaixo porque a gente não definiu eles, mas é uma forma de você definir objeto sem precisar usar aqui o len igual a tanto, né? Tá, então aqui você viu um jeito diferente, né? Pode ser assim ou pode ser com
com as duas bolinhas aqui, né? Que é tudo igual. Então aqui o A tem tamanho 4, o B tem tamanho 2, o C tem tamanho 10. Se eu chegar aqui e botar, por exemplo, kind igual a... desculpa, len igual a 100. Isso vai fazer com que A, B e C tenham o tamanho 100. E aí vai ser A vai ser 400, B vai ser 200 e C vai ser 1000. E agora? Vamos botar aqui o tamanho delas. Len e len. Só pra você ver. Isso aqui é legal, só pra você ver. Então 4, 2 e 10, tá? Ele ignora completamente essa definição aqui de len igual a 100 e coloca do lado que você pediu, né? 4, 2 e 10. Claro, se você declarar mais uma variável, digamos A, B, C, D, a variável D agora, e você não colocar nada aqui, se você não colocar nenhum tamanho, bom, eu lamento, mas D agora vai ser o tamanho 100. Tá? Se você chegar aqui e tentar printar len D, olha só, o len vai ser 100. Então é uma forma de você trabalhar com caracteres. Porque se você não fizesse assim, cara, você teria que definir isso 4 vezes. E aí esse aqui vai ser 4. Eu vou ter que botar o 4 aqui. Aí eu vou ter que botar o 2 aqui pro B. Vou ter que botar o 10. Eu vou ter que colocar o 1, o 100 pro D. Né? Então ficaria assim. D, C... Você já entendeu, né? Mas eu vou fazer aqui agora porque agora eu quero. C, D, né? E A. Então teria que fazer isso aqui, ó. Então compara as duas linhas, né? Muito mais fácil você escrever isso aqui do que fazer isso aqui, né? Então só uma observação caso você esteja trabalhando com caracteres, né? Se não precisa, você pode usar essa multiplicaçãozinha aqui. Eu não sei se isso é recomendado, tá? Mas, sei lá, faz aí. Faz o que você achar razoável, tá? Vai funcionar. Então vamos seguindo, que tem bastante coisa para hoje. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero usar outras funções que são bem legais para você verificar. Imagina que você tem ali um conjunto de caracteres, né? Ou seja, uma oração, uma frase, e você quer verificar se tem algum caractere lá, ou se tem alguma palavra lá, se essas palavras acontecem, né? Se elas ocorrem. Então eu tenho aqui no meu diretório um poema. Deixa eu sair. Poema. Tá, tem um poema aqui do Fernando Pessoa. Vamos fazer um exemplo, vamos ler esse arquivo usando o Fortran, que é bastante simples, tá? Mas a gente vai ter aula só para isso, porque essas funções de leitura são bem mais complicadas, tá? O poema aqui é o seguinte, se você não sabe ler. O poema, aliás, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. Fernando Pessoa. Eu acho que é do Fernando Pessoa, tá? Eu não conheço a obra, mas eu achei bonitinho. Mentira, eu não achei bonito, só foi o primeiro que eu achei no Google, tá? Mas basicamente, para você ler um arquivo em Fortran, você usa a função open. E depois você usa a função close. E aqui dentro você vai ler ou escrever o teu arquivo. Primeira coisa que você precisa, uma unidade. A gente vai discutir o que é isso mais tarde, tá? Mas é um número, e esse número está caracterizando o teu arquivo. Segunda coisa que você precisa é o nome do arquivo. Nesse caso ali é poema, ponto barra, poema txt, não precisa desse ponto barra, tá? E eu vou botar acesso igual a stream, porque eu quero ler ele inteiro. Eu quero ler todo o arquivo. E é isso, tá? E eu aqui no close eu só coloco 10. Pronto. Tem um detalhe sobre esse acesso aqui, né? Geralmente o acesso diz para você se você quer ler ele linha por linha ou se você quer ler ele inteiro, né? Acesso igual a stream significa que você quer ler o arquivo inteiro. E aí o que você vai fazer? Você vai botar read, comando read, e vai botar aqui file. Aliás, vou botar aqui poema. Então, dentro da variável poema eu vou armazenar os arquivos do texto, tá? Só que eu não defini poema. Quem é poema? Bom, se é um texto, é um conjunto de caracteres, né? Mas eu não sei quantas letras tem. Ou eu sei? Bom, eu posso ir ali e contar, né? Acho que, se eu não me engano, é 125. Se você for lá e contar,
poema, tá? Vou lá, contei, tarará. Criei um caractere de 125, poema, e aí vamos printar o poema. Print poema, tá? Opa. Aqui 10. Tá aí, tá? Bem simples. Tá aí o nosso poema, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. Fernando Pessoa, tá? Então, bom, você aprendeu a ler um arquivo inteiro. Basta que você saiba exatamente o tamanho dele, tá? Se você não sabe, aqui, bom, se você não sabe o tamanho dele, você tem que usar aquele esquema lá de caractere alocável, tá? E você usa isso e você usa uma função que se chama enwire. Não se apega ao que está aqui, tá? Aí você passa o nome do arquivo, poema.txt, que eu salvei. A variável size vai armazenar o tamanho o que você precisa. A função enwire recebe, cara, essas funções open e enwire ou engiri, sei lá, tem muitos argumentos, tá? Mas foca só no file e size, tá? Deixa eu declarar esse size aqui, vai ser um integer size. E basicamente vai ter o tamanho do o tamanho do caractere que eu quero. Eu venho aqui, coloco allocate caractere, qual o tamanho? Size. Vou alocar quem? Poema, tá? Então size, aqui tá certo, size file enwire poema. E erro, óbvio, porque tá, aqui eu escrevi errado, não é allocate, é allocatable. Pronto, dá, mesma coisa, tudo igual, mas isso aqui a gente vai ver mais pra frente, tá? Então não precisa te apegar. Vamos voltar para o nosso 125 ali que tava e tá tudo certo. Vou ter que picotar essa aula inteira, né? Mas tudo bem, eu sei que você gosta de mim. Então tá, 125, né? Então, tinha uma coisa importante que eu não comentei com vocês. Antes da gente continuar para ver essas funções, fiz um corte aqui agora. Ok, a gente definiu aqui esse poema, a gente printou, né? Bem bonitinho, tá aqui, Fernando Pessoa, blá blá, tá? Eu posso acessar substrings se eu quiser, tá? Substrings são pedaços da minha string. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, a gente printou o poema, mas se a gente quisesse printar, por exemplo, sei lá, do primeiro caractere até o 10º, você vai usar essa notação, índice, digamos 1 até, sei lá, até onde você acha razoável de ir na sua string. Então, do índice 1 até o índice 50. Então, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, tá? Você pode pegar do 10º até o 50, não? É um fingidor, finge tão completamente. Você pode pegar do início até o 50, sem colocar nada, tá vendo? O poeta é um fingidor também, né? Não dá pra ir pulando de duas em duas, tá? Não dá, infelizmente. Lembra, essa notação é bem parecida com a array, por isso que eu ganho um pouco mais rápido, tá? Mas da primeira até a segunda, tá vendo? Da primeira até a última, até 10, né? Por exemplo, da 50 até a última, que é 123. Legal, né? Então você pode fazer assim, pegar pedaços, tá? Você pode fazer, por exemplo, vou fazer uma macaquice aqui. Vamos printar de 1 igual a 1 até 123 e vamos printar cada caractere por caractere. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou printar todos os caracteres. Então, o que é o poema II? Né? O poema II é a letra. Então, por exemplo, deixa eu comentar esse cara aqui. Em vez de eu pegar um slice, estou pegando o mesmo pedaço, né? Estou pegando um pedaço que vai de 1 até 1, ou seja, a letra correspondente. Então tá aqui, ó. Então, sei lá, 50, não sei se 50 é um espaço, tomara que não seja. 50, por exemplo. É um espaço, filha da mãe. 51. É um Q, ó. Então você pode pegar letras por letras, né? Então, 1, 2, 3 é um espaço, 4 é um P, né? Tá vendo? Então, a gente pode fazer um loop, só pra fazer um loop, pra dizer que eu fiz alguma coisa nesse vídeo. De 1 até 123 e vamos printar o poema, assim, ó.
Então tá aqui o nosso poema de letrinha em letrinha, linha por linha, tá vendo? O poeta, bababá, um fingidor, finge, bababá, tá? Então essa anotação de slice, assim, de substring, né, que chama, pode ser bem útil. Acho que não custa nada, né? A gente dá uma revisada nessas funções aqui, ó, char, e aí tem a função achar, e aí eu posso passar. Então a função char, a função char, todas elas pegam números inteiros, né? E retornam um caractere. Então tá aqui a nossa função, nosso retorno, né? Então se você quer caracteres, você vê que ela é tudo idêntico, né? J, S, S, X, X, né? Então você tem essa função achar e char para transformar um inteiro no caractere. Você pode querer também fazer, por exemplo, pegar a função char, que vai pegar um caractere e transformar num inteiro. Tá vendo? 123, esses números estão aqui. Você pode querer, tá? A lógica aí é com você. Tá, então vamos seguir vendo aqui as funções. Lembra que essas funções existem, tá? Unidade, blá, poema. Funções relevantes que funcionam com arrays de caracteres, mas como a gente já viu, o array de caracteres é um saco em Fortran. Então vamos ficar só nos caracteres normais, mesmo nos escalares, tá? Você pode, por exemplo, usar a função index para achar alguma palavra dentro de uma frase. Então a nossa frase é poema e eu quero achar a palavra Fernando. Nosso retorno é 109. O que significa que a palavra Fernando, a primeira vez que ela aparece, ela está aqui, ó, no caractere 109. Então o lugar desse F que está aqui nessa frase, toda essa frase aqui, esse F está na posição 109. Se eu procurar uma palavra que não existe, tipo Fernando com F minúsculo, ele retorna 0. Simples assim, tá vendo? Então é uma função que retorna o índice da palavra, do começo da palavra, né? Você pode botar aqui fer e ele vai achar também a primeira vez que aparece a palavra fer. A palavra não, né? O conjunto de caractere fer, né? Então, olha só essa frase aqui, eu tenho a palavra dor, aparece duas vezes, né? Dor e dor. Vamos procurar a palavra dor. Vamos colocar espaço dor, tá? Então tá, a primeira palavra acontece aqui, ó. Você tem o espaço dor acontecendo aqui, é dor e depois a dor, né? O que você pode fazer, você pode pesquisar de trás para frente, usando o terceiro argumento posicional, que se chama back, tá? E back go through, ele vai pesquisar de trás para frente. Então antes era 72, o retorno agora vai ser 82, tá? Bem simples, né? Bastante simples mesmo. Então você pode pesquisar. Então você dá um conjunto aqui, né? Você tem um conjunto de palavras e aí você está procurando uma outra palavra. Você pode pesquisar de trás para frente. E o terceiro argumento é aquele argumento caindo lá, né? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso porque eu realmente não sei. Certo, tem a função index, tem a função também... A index é a mais fácil, né? Mas aí tem duas que são chatinhas, tá? Tem a scan e tem a verify. Essas duas é um pé no saco, tá? Então eu vou deixar elas por último. Vamos ver uma que é mais simples. Vamos ver a função repeat, que é bem simples na verdade, tá? A ideia aqui é o seguinte: se você precisar repetir algum caractere, por exemplo, um caractere estrela, né? 10 vezes, o teu print vai ser 10 estrelinhas, né? Então você pode fazer um triângulo bonitinho, igual a 1 até 10, alguma coisa parecida com um triângulo. Então tá aqui, ó, que bonitinho. Então você vê aqui, se você executar, você tem um triângulozinho. Só que pode ser útil. Você pode pegar, concatenar coisas assim várias e várias vezes, enfim, né? Deixa esse aqui. Tá, agora vamos pro inimigo da felicidade, que são essas duas funções. Cara, essas funções são muito chatas, mas elas são bem úteis. Talvez sejam, na verdade. Isso vai depender do que você está fazendo.
Vamos lá, vamos pensar primeiro na função scan. E depois a gente vai olhar para a função verify. Que, cara, elas fazem basicamente a mesma coisa. Tá, vou comentar isso aqui. Então, scan. Então, o primeiro argumento aqui vai ser uma string, tá? Ou, no caso, o nosso poema. Tá? O segundo argumento vai ser um conjunto de caracteres. Conjunto de caracteres, por exemplo, ABC. Então, A, B e C. Vamos olhar para na nossa saída. Vai ser 8. Tá? A, B e C. O que isso vai fazer? Ele vai olhar, essa função vai olhar para a sua string e vai procurar esses caracteres que estão aqui, ó, A, B e C. O retorno dessa função vai ser um número. Esse número corresponde à primeira aparição, tá? A primeira aparição na string poema de algum desses caras aqui, de A, B ou C, tá? Ou, né, de ABC. Então, se a gente printar, a gente recebe 8. Vamos ver a oitava aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu o A. O A está aqui na oitava posição, tá? Então, vamos procurar aqui, por exemplo, pela letra O. Vamos colocar um O maiúsculo. Se a gente colocar o O maiúsculo, então essa função aqui vai retornar 1. Aliás, 2, né? Isso, vai retornar 2. Então, isso aqui não é uma palavra para essa função. Isso aqui é um conjunto de caracteres. Essa função é péssima, tá? Então, você vai olhar, você tem esse conjunto aqui, A, B, C e O. E aí, essa função vai escanear a string poema e vai retornar a primeira aparição de um desses caras aqui, ou de A, ou de B, ou de C, ou de O. No caso, retornou 2 porque o O é o primeiro a aparecer, tá? E aí ele vai retornar a posição desse cara. Se você colocar, e aí aqui entra um terceiro argumento, false, que é o default, né? False é o default, continua dando 2. E aí você pode colocar true. O que significa ter um true aqui? Tá, vai significar a mesma história, só que ele vai olhar de trás para frente. Então ele vai pegar, vai botar o poema, né? Então vamos olhar o resultado aqui. A gente está procurando pelas strings A, B, C e O. Tá? A primeira que aparecer de trás para frente, ele vai retornar o número. No caso, retornou agora 123. Então ele está olhando para o A. E agora? Para quem que ele está olhando? Vamos printar o 123? Se você não sabe, imagina eu, né? Então, poema 123. 123. Que letra que é essa? A, né? Então, certo. Então, nesse caso, certo? Então, nesse caso aqui agora, né? Ele vai olhar de trás para frente. A nossa, lembra, o poema termina com Fernando Pessoa. A, última letra de pessoa. Então, ele vai retornar o valor, o índice correspondente na palavra pessoa à letra A, tá? Se fosse Fernando Pessoa B, né? Se você tivesse uma pessoa, um poema que terminasse com B, ele retornaria o índice da letra B. Ou do C, se terminasse com C. A primeira que aparece aqui, tá? É bem chatinho. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, por exemplo, tá? Vamos olhar para a palavra Fortran. Vamos procurar pela letra X. Só pela letra X. Tá? E olha o retorno. O retorno é 0, porque não tem nada. Tá? A. Ele vai retornar o índice da letra A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o retorno aqui vai ser 6. Certo? Ah, mas se eu botar aqui A e N, por exemplo. Ele vai procurar a letra A. Ele vai procurar a palavra an. Não. Ele vai procurar A e N. Isso aqui é um conjunto de caracteres. Tá? Então, ele vai retornar A. Vai retornar 6 porque o A vem primeiro que o N na palavra Fortran. Ok? O que você pode fazer é pesquisar de trás para frente, usando true aqui, ponto true. E aí agora ele retorna 7, porque de fato 7 é esse N que está aqui. Então, desse conjunto, a N, o primeiro que aparece é o N. Ok? Se eu colocar F e botar, sei lá, not true, ou seja, falso, ele vai retornar 1, porque o F é o primeiro a aparecer. Então lembra, scan, que é essa função nojenta, eu não gosto dessa função, tá? É scan, aí depois é string, e aí string conjunto, ou string set, melhor em inglês.
Então isso aqui que está aqui não é a palavra ABCO, a palavra FAN em Fortran. Não. É a letra F, ou a letra A, ou a letra N, né? É o conjunto FAN. Então isso aqui é a função scan. De trás para frente, de frente para trás, que é o normal, né? Ótimo. Então foi scan, repeat, index de arquivo, tá? E agora vamos para o verify. Verify. O que faz o diabo do verify? Você vai ter uma string, de novo, e você vai ter um conjunto. O que ele vai retornar aqui, o que ele vai tentar verificar é se todo mundo que está aqui na string, todos os caracteres dessa string, pertencem ao conjunto. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Vamos olhar para a palavra Fortran e a palavra Fortran. Nosso retorno é 0, porque todo mundo que está aqui, ok? Se, por exemplo, eu tirar um dos R's, continua dando R. Continua dando 0, tá? Porque todo mundo que está aqui, todos os caracteres que aparecem aqui também, ok? Se eu procurar por ffox, por exemplo, o que vai acontecer? O F tá, o O tá e o X não tá. Então o resultado é 3. Por que é 3? Repara na palavra fox. 1, 2, 3. 3 é o índice da minha string, onde o caractere correspondente ao 3, ao índice 3, não aparece no conjunto, tá? Então fox, se eu começasse com, por exemplo, com xfox, o meu retorno aqui vai ser 1, porque o x não pertence, tá vendo? O x não pertence ao meu conjunto Fortran, tá? Aqui é um conjunto. Então, no fundo, de novo, eu tenho uma string e eu tenho um conjunto, tá? No geral, esse conjunto é a palavra que você está procurando. Então, você quer bater coisas, né? Então, FO, por exemplo, vai retornar 0. Porque o FO, o conjunto, a minha string FO aparece aqui, ó. Se eu tentasse usar F minúsculo, retorna 1. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Eu tenho uma string, de novo, tenho duas strings. A segunda entrada é um conjunto. A primeira é a minha string principal, enfim. E a minha função verify vai verificar se todos os caracteres da minha string pertencem a esse conjunto. Então, for vai retornar 0. Se eu botar FOT, por exemplo, FT, R, NA, vai retornar 0 também. Opa, teve um 1 aqui, desculpa. Esse aqui vai retornar 1, né? Porque o F tá minúsculo, né? Vou botar 0. Isso. Retorna 0. Então todos esses caracteres pertencem à palavra Fortran. Outra coisa que ela vai retornar é o primeiro erro, o índice do primeiro erro. Então fx, x não está em Fortran, então ele vai retornar 1, 2. Então aqui vai retornar 2, né? Aqui vai retornar 2. Se, por exemplo, o meu x estivesse lá no final, ele vai retornar 7, que é a posição do x. Se eu tirar esse O, repara que o O não está. Ele retorna 6. Então ele vai retornar o índice do objeto que não pertence. Ou seja, né, o primeiro caractere que não tiver na palavra Fortran, no segundo argumento, vai ser retornado. Então imagina se eu tenho fx, tr, nan, x, né? Então aqui agora não vai retornar mais 7, vai retornar 2. Mas se você quer olhar de trás para frente, adivinha? Tem mais um argumento, true, que ele vai começar agora de trás para frente e ele volta a retornar o 7, né? Lembra que esse argumento posicional aqui se chama back, tá? Então tá. Scan, verify, repeat, o index, que é bem mais simples, parece. Pode retornar 0 ou 1 também. 0 ou índice, né? A gente viu repeat. Então eu acho que de função era isso. Assim, claro que tem mais coisas, né? Sempre tem mais coisas. Mas acho que por hoje era isso. Já é bem confuso. Essas funções são nojentas. Meu Deus, como eu odeio essas duas funções, porque elas parecem que é a mesma coisa. Mas sempre que eu tento usar uma é para usar outra. Sempre que eu tento usar outra é para usar uma, né?
Então, dá um Google, vai na documentação aí, procura alguém que saiba Fortran e peça ajuda. Por hoje é isso. Valeu, muito obrigado.